Cara, aí eu abri mão. Depois da discursiva, da objetiva também, da terceira objetiva também, eu fui lá e tomei um chopp, né? Eu não gosto de beber muito assim, mas, cara, eu encontrei um amigo na saída e falei, cara, pô, 3 provas, foi massacrado, né? Foi, cara, o nosso ônibus de volta é daqui a, sei lá, 2, 3 horas, vamos tomar um chopp ali, vamos. Aí a gente começou a trocar a ideia da prova. E aí uma das coisas que a gente trocou ideia, isso é importante também, na prova objetiva, tinha uma questão de contabilidade sobre, em contabilidade sobre pesquisa, que eu não me atualizei em contabilidade hoje, mas assim, na época, o entendimento era que você nunca ativa gastos com pesquisa. Então, se uma empresa efetuou gastos com pesquisa, ela tem que classificar isso como despesa e não como um ativo. Enfim, Só que, e a gente sabia disso, porque ele passou em 8º, né? Apesar de não ter feito o mínimo em auditoria, ele também tinha estudado bastante, e a gente tinha conversado sobre isso antes da prova. Só que o enunciado da questão de contabilidade, o enunciado é lei. O enunciado você tem que considerar como certo. As alternativas, aí você vê. Só que no enunciado, ela já deu a entender que o gasto com pesquisa tinha sido ativado. E aí, quando ela põe isso no enunciado, você fica, cara, isso aqui tá errado, velho. Mas tá no enunciado, velho. Não tá nas alternativas. Então, assim, a gente tem que presumir que isso tá certo, né? E aí eu fui pras questões, e aí, obviamente, a questão tinha uma que era alternativa, considerando que o gasto com pesquisa era despesa, e outra considerando que era ativo. Tinha as duas alternativas, né? Eu falei, cara... Nossa, aí é pra quebrar mesmo. Então, essa foi a prova que eu acabei 2 horas antes. E aí, quando eu acabei, eu fiquei 1h30 olhando pra essa questão, assim. Pra mesma questão. Porque você não pode brigar com a banca, né? Porque, tem gente que fala assim, eu vou brigar e depois eu entro com recurso. Eu falei, vai nessa, pra você ver. E aí eu fiquei olhando a questão, falei, cara, definitivamente, depois de 1h30 olhando pra essa questão, eu vi que no enunciado, ela diz o que ela acha. E enunciado é lei, cara. Quando ela diz no enunciado, é lei. Você tem que considerar que é certo. Beleza, não tá certo isso, mas eu vou considerar que gasto com despesa é ativo. E aí eu assinalei, e aí depois, tomando chopp com o meu amigo, eu falei assim, cara, e aquela questão sobre pesquisa, né? Pois é, pegadinha, né? O gasto com pesquisa é ativo, né? Não é despesa. Acho que eu falei errado, né? Tipo, ela considerou como despesa ali. E aí eu assinalei. A banca fez isso e tá errado, né? Pegadinha assim, cara. Mas no enunciado, a banca falou isso, cara. Não tem problema, tá errado, tá errado. Assim, não, cara, vamos conversar mais profundamente. Mais respeito comigo, porque eu fiquei 1h30 olhando pra essa questão. Ele disse, mas como assim? Daí, assim, cara, por causa disso, daí ele ficou pensativo, assim, não, cara, mas pô, qualquer coisa eu entro com recurso, assim, beleza. Aí, na segunda-feira, quando ele me ligou, eu tava no cinema, eu falei assim, você viu aquela questão de contabilidade, né? Eu acertei, você errou. Mas eu vou entrar com recurso, ela vai mudar, é certeza, ela vai anular ou vai mudar o gabarito. Assim, então tá, não mudou. Não mudou. A banca defende até o final. Defende até o final. Caramba. Porque, na verdade, se ela tivesse que mudar o gabarito, ela tinha que anular, porque ela disse no enunciado que era um gasto, que o gasto com pesquisa era um ativo. E se ela fala no enunciado, assim, depois de muita experiência, eu cheguei à conclusão de que o que ela fala ali é lei, cara. Uma coisa é ela falar na alternativa. A alternativa aí você tem que ver se é certo ou errado. Agora, no enunciado, e aí depois do enunciado, ela fala assim, considerando isso, 2 pontos. Aí vem as alternativas, cara, você tem que presumir que é lei. Doeu muito pra mim marcar aquilo, mas eu acertei a questão. É muito louco que você tá falando, porque assim, é mais comum do que parece as bancas colocarem uma questão que deveria ser anulada, ela não anula. Vai pro judiciário, a maioria dos casos o judiciário não enfrenta o mérito, ele não entra no mérito, ele não vai entrar. Tiro dele da reta. Ele tira dele da reta. Ou seja, é uma questão errada e que vai ficar errada. Ponto e acabou. E aí qual que é o detalhe? Você entrou na regra do jogo. Do contrário, a maioria erra. Né? Mas mesmo se você tivesse errado, é o que você falou, não depender da sorte. Que é o que você falou, não foi aquela questão que derrubou o seu colega, as outras que ele poderia ter acertado. Mas é que aí depois, quando eu fui fazer a prova, eu sempre, cara, sempre fica pensando, putz, né, será que deu, né, será que eu estudei o suficiente? Mas depois que o cara pensa olhando de fora, olhando pro passado, eu vi que, pô, eu tinha muita margem, né? Porque eu cheguei num nível assim que, assim, nesse nível de saber o detalhe do detalhe, de acertar a questão que tava errada e tal, que pouca gente tinha, né? Mas na hora o cara não tem tanta confiança assim. Sim. Mas eu cheguei com a consciência livre de que eu tinha feito o meu melhor, então é meio que eu cheguei de missão cumprida. Cheguei assim, agora eu só vou externalizar o que eu acumulei de conhecimento. Então, assim, agora a resolução da prova é uma mera consequência do que eu fiquei 1 ano e 8 meses fazendo. Então, isso me deu uma certa tranquilidade. Porque eu não me cobrei uma aprovação. Porque se eu fosse reprovado, eu poderia, com tranquilidade, falar pra mim mesmo e pra todo mundo que viesse me questionar. Eu falei, cara, eu fiz o meu melhor. O que eu posso fazer além do meu melhor? Então, o pior cenário possível não é você fazer o seu melhor e ser reprovado.
é você não fazer o seu melhor e não passar por uma ou duas questões. Isso aí, pra mim, cara, é o pior cenário possível. Bate peso na consciência absurdo. Total. Se tivesse feito um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Esse é o pior cenário disparado pra mim. Então, Depois assim, eu não tinha nenhuma objeção em dar o meu melhor e correr o risco de não passar. É questão de tempo. Na próxima você entra. Porque isso é uma das objeções, né? Um dos obstáculos das pessoas para conseguirem estudar para concurso, que as pessoas não conseguem lidar com o incerto, né? Elas falam assim, Thomas, mas e se eu gastar tempo, gastar recurso, gastar tudo isso, chegar na prova e não passar? E, cara, mas isso com tudo na vida é assim. Tudo que vale a pena lutar, você vai ter que lidar com um grau de incerteza. Então, seja no concurso público, no investimento, numa loja que você vai abrir, você vai ter que lidar com um grau de incerteza. Agora, se você sempre buscar se aperfeiçoar, sempre ver os seus erros e tentar melhorar os seus erros e com dedicação, com disciplina, com assiduidade, a tendência é que você consiga atingir o seu objetivo.